Você quer descobrir as cores que mais te valorizam e a sua paleta no método sazonal expandido? Tem uma característica que pode te direcionar muito nesse aspecto e te ajudar a descobrir a sua paleta de uma vez por todas, e são os padrões da sua íris, dos seus olhos. Pois é, os padrões da íris são únicos para cada pessoa, como se fosse uma impressão digital. E existem alguns padrões específicos que remetem a determinadas estações do método sazonal expandido. E nesse vídeo eu vou te explicar sobre esses padrões, como você deve considerá-los na hora de descobrir a sua paleta. Então, quer saber mais? Vem comigo que eu te conto. Você já notou que algumas cores realçam a sua beleza natural, deixam a sua pele mais vistosa, realçam os seus olhos, enquanto outras já não fazem muito por você, te deixam mais pálida, evidenciam as marcas de expressão? Pois é, isso acontece porque existem pigmentos na nossa pele, no nosso olho, no nosso cabelo, e quando a gente reproduz esses pigmentos no nosso look, na nossa maquiagem, a gente brilha. Por outro lado, quando a gente vai contra isso e usa cores que não harmonizam com as cores que já existem em nós, o resultado não é tão harmônico assim. Então, sabendo disso, a gente descobre a nossa paleta no método sazonal expandido, a nossa paleta de cores, que nos ajuda a entender quais cores ficam melhores pra gente. E descobrir a paleta pode não ser uma tarefa tão simples, porque a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Uma análise multifatorial que a gente vai somando os elementos, juntando as pecinhas até descobrir a nossa paleta. E uma das pistas para descobrir a paleta está nos padrões da nossa íris, dos nossos olhos. Inclusive, é uma análise que eu utilizo na minha avaliação de coloração pessoal. Se você quiser saber mais, se você quiser descobrir a sua paleta e ser analisada por mim, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu ofereço uma modalidade online também, que eu posso atender você de todo lugar do mundo e descobrir a sua paleta. E um dos fatores que eu utilizo dentro da análise de coloração pessoal são os padrões da íris. E vocês vão ver nesse vídeo que eles podem ser um ótimo direcionamento para a gente descobrir a nossa paleta, apesar de que não é o único, porque podem existir muitas variações nesses padrões, muitas nuances, então é um elemento a ser considerado definitivamente, mas a gente tem que ter essa visão do todo. Existe uma disciplina chamada iridologia que se dedica a esse estudo dos padrões da íris. Não só com a finalidade que eu vou falar aqui, que é descobrir a nossa paleta de cores, as cores que mais nos valorizam, mas existem muitas pessoas também que se dedicam a encontrar traços de personalidade ligadas aos padrões da íris, ou fazer diagnósticos de doenças ou predisposições genéticas, por exemplo. A gente não vai entrar nesses assuntos. O meu foco aqui é na imagem pessoal e como a nossa íris pode nos ajudar a entender a nossa paleta e as cores que mais nos valorizam. E a íris é única, como se fosse uma impressão digital. Até gêmeos idênticos provavelmente terão padrões de íris diferentes, porque não se repete. Cada pessoa no universo tem o seu próprio padrão, com as suas próprias nuances de cores e de elementos ali, que formam a sua identidade única. Então, por serem infinitas as possibilidades, a gente define alguns padrões que mais se repetem para a gente analisar, que são os padrões principais. Porém, esse assunto ele é inesgotável, a gente poderia encontrar padrões infinitamente, mas eu vou falar aqui dos principais e de como eles podem te ajudar na hora de identificar a sua paleta. E antes de entrar nas íris propriamente ditas, eu quero te explicar um pouco a respeito da teoria do método sazonal expandido, das 12 paletas de cores, porque se você não entender a base desse método, você não vai conseguir entender a correlação das íris com as paletas, principalmente na parte que eu vou explicar para vocês, que uma estação pode influenciar na outra. Então, o que isso significa? Vamos lá. O método sazonal expandido, ele é dividido em 4 estações que representam as diferentes belezas que existem. São as estações de outono, inverno, primavera e verão. Cada estação dessa representa uma configuração de cores presentes na beleza de cada mulher. As estações de outono vão ser as cores mais quentes, mais amareladas, mais suaves, mais opacas, né, sem tanta intensidade, e mais profundas, um pouco mais escuras. A estação de inverno vão ser as cores bem vivas, bem intensas, pigmentadas, mais escuras também e com um toque mais frio, mais azulado. A estação de primavera vai ser bem viva, assim como a de inverno, porém vai ter uma profundidade mais clara e um toque mais quente, mais amarelado.
Já a estação de verão vai ser uma estação com cores mais claras, assim como a de primavera, mas nesse caso vão ser cores mais suaves, mais apagadinhas, sem tanta pigmentação, e cores frias também, mais azuladas. Então essas são as 4 estações originais. Mas com o tempo foi se percebendo que essas 4 estações sozinhas não eram o suficiente para explicar a diversidade de belezas que existem. Afinal de contas, com a diversidade e a miscigenação foram surgindo diversas possibilidades de pigmentações de pele e por isso esse método foi expandido, dando origem ao método sazonal expandido. No método sazonal expandido, ao invés de uma paleta única para cada estação, a gente segmentou em 3 paletas dentro de cada estação. A paleta de primavera continuou ali no meio da estação, no centro da estação, a primavera quente, que é a primavera original, e ela deu origem a mais 2 primaveras. A primavera brilhante, que é uma paleta de transição do inverno para a primavera, e a primavera clara, que é uma paleta de transição da primavera para o verão. Então, o que acontece dentro de cada estação? Dentro da estação, a gente tem a paleta central, que ela é pura, né? Por isso muitas vezes a gente chama de primavera quente ou primavera pura. E tem as 2 paletas das extremidades. Essas 2 paletas, elas sofrem interferência das estações vizinhas. Porque as paletas é como se fosse um ciclo do ano, elas representam como se fossem os 12 meses do ano. Então, na estação de primavera, a gente sai do inverno e entra na primavera. Então, a primavera brilhante, ela é uma paleta de primavera com influência do inverno, que ela estava saindo dele. E a primavera clara é uma paleta de primavera ainda, mas já sendo influenciada pelo verão, que vai chegar. No caso do verão, a gente tem o verão claro, que é influenciado pela primavera, e o verão suave, que é influenciado pelo outono. Já na paleta do outono, a gente tem o outono suave, que está saindo do verão, influenciado por ele, e o outono escuro, que está entrando no inverno, que também é influenciado pelo inverno. Já nas paletas de inverno, a gente tem o inverno escuro, que está saindo do outono, tendo a influência do outono, e o inverno brilhante, que está passando ali já para a primavera e que, por consequência, sofre influência dela. Então você consegue perceber que a paleta central de cada estação é denominada pura. A principal característica dela é a temperatura e ela não sofre influência da estação anterior ou da próxima. Já essas paletas das extremidades, elas podem sofrer influência de outras estações também. Então, explicado isso, você vai conseguir entender melhor as possibilidades de íris e de padrões dentro de cada estação. Então, guarda essa informação aí que a gente vai passar agora para os principais padrões presentes na íris. Como eu falei para vocês, cada íris é única, como impressão digital. Então, é impossível a gente falar de todos os padrões, mas existem alguns mais comuns que a gente consegue enxergar na maioria dos olhos, que consegue descrever bem essa diversidade. O primeiro padrão é chamado de padrão de nuvem. O que significa isso? É uma aparência difusa na íris, que a gente enxerga essa neblina, assim, a gente não vê traços tão bem definidos, né? O próprio nome nuvem já diz muito, e normalmente esse padrão não tem tanta nitidez nas linhas, são linhas mais embaçadinhas. Esse padrão de nuvem é típico das paletas de verão ou das paletas que sofrem influência do verão. Então guarda essa informação, a nuvem, sempre que a gente vê um olho com esse padrão de nuvem, existe um toque de verão ali. O próximo padrão é o padrão de vidro quebrado. É como se a gente visse várias linhas, né? Como que ele, quando o vidro quebra e não despedaça, que ele fica todo craquelado. Então é como se a gente visse na íris várias linhas finas e intrincadas, emboladas entre si, sem uma direção específica. Então existem essas pequenas linhas emaranhadas entre si dentro da íris. Esse padrão também é típico das estações de verão. Então, quando a gente vê esse padrão numa íris, ou ela é da estação de verão, ou ela sofre influência dessa estação. Então, calma lá que eu vou explicar isso mais pra frente também. O próximo padrão são as criptas, também chamadas de pétalas. E esse padrão é bem interessante, que a gente enxerga várias lacunas, como se fossem buracos presentes ali dentro da íris. Então a gente consegue ver algumas depressões, como se fosse um relevo ali, tem alguns buracos. Então existem essas criptas, né, que podem ter formato de pétalas também, por isso podem ser chamadas de pétalas. Todos esses padrões, eles não são tão visíveis assim
a olho nu. Então você normalmente vai ter que tirar uma foto bem próximo da sua íris, talvez dar um zoom ali, para você conseguir enxergar isso melhor. Dificilmente a gente enxerga isso assim no espelho, e tem que olhar mais minuciosamente para os olhos para conseguir identificar. Então, peça alguém para tirar uma foto para você de frente para uma janela, para uma fonte de luz natural, para você conseguir enxergar isso. E as criptas ou pétalas são bem típicas da estação de inverno ou de paletas que sofrem influência dessa estação. Então, quando você vê criptas, provavelmente vai ter uma influência de inverno ali. Outro padrão é chamado de fluxo. Esse fluxo nada mais são do que linhas saindo da pupila, né, a parte pretinha, em direção à borda da íris. Então a gente vai ver várias linhas saindo ali da pupila, como se fossem raios, que podem ser onduladas essas linhas também. Elas podem ser retas ou mais onduladas. Então é como se elas seguissem um caminho, uma direção. Elas seguem um fluxo rumo à borda dos olhos, por isso que elas têm esse nome. Essa padronagem também é muito encontrada na estação de inverno, ou paletas com influência delas. Vocês vão ver que a estação de inverno são as que mais possuem padronagens. O próximo padrão é denominado anel de ferrugem. Por que ele tem esse nome? É um anel ali em volta da pupila, e que tem esse tom mais enferrujado, mais acobreado, mas ele não é tão regular, saem uns raios dele, assim. Então é como se o olho tivesse esse foco de ferrugem ali no meio dele. Por mais que ele pareça quente, é um padrão típico das paletas de inverno ou das paletas que sofrem influência do inverno. E o próximo padrão, também pertencente à estação de inverno, são os aros de bicicleta, né? Também tem outros nomes, mas é como se fossem linhas concêntricas. Então a gente tem a pupila e a gente tem linhas e a gente tem círculos que vão aumentando em direção à pupila, gerando como se fossem aros ali, que também é um padrão típico das paletas de inverno. Agora o próximo padrão é um padrão típico de primavera, é o padrão de flor, né? Que também tem outros nomes, nós vamos chamar de flor. É como se fosse uma pétala ali, como se fosse uma margarida envolvendo a pupila. E normalmente esse padrão vai ter um toque mais amarelado, ou pode ser mais branco, esverdeado também, tem várias possibilidades. É um padrão bem típico das paletas de primavera ou que sofrem influência dela. O próximo padrão é um padrão comum nas paletas quentes, que pode ser primavera ou outono, que são as sardas ou pérolas, que são as sardas ou também chamadas de pérolas. Essas sardas são bolinhas mesmo, são pintinhas dentro da íris ali. Isso representa uma concentração de melanina naqueles pontos, não tem nada a ver com o problema de visão, né? Isso pode assustar muita gente, mas é normal essas sardas na íris nas paletas quentes, principalmente, ou nas que sofrem influência delas. Outro padrão, e dessa vez muito comum nas paletas de outono, é o sol asteca. É como se fosse uma explosão solar ali em volta da íris. Parece muito com a flor, mas a flor ela é mais contida, ela é mais certinha ali, enquanto o sol asteca tem esse toque de explosão mesmo, né? Bem irregular, não tem linhas tão definidas assim. Esse padrão é muito típico das paletas de outono ou das que sofrem influência dela. Então, esses, gente, são os padrões principais que podem acontecer. Então, eu tenho a flor na minha pupila. Quer dizer que, com certeza, eu sou de uma paleta de primavera? Não. Calma, que agora eu quero explicar para vocês, retomar aquele assunto da influência que eu falei para vocês anteriormente. Lembra que dentro de uma estação, a gente pode ter paletas que sofrem influência de outras, que são as vizinhas dela. Por exemplo, o verão claro, ele sofre influência da primavera clara. Então a gente pode ver no olho de verão claro, por exemplo, uma influência de um padrão de primavera de forma mais sutil. Por exemplo, uma flor mais sutil num olho de verão claro. Não quer dizer que você viu a flor, a pessoa é de primavera, pronto, acabou. Você tem que identificar também os tons, se são tons mais quentes ou frios, para saber qual paleta ele pertence. E a imagem da pessoa como um todo, as cores que mais harmonizam, a pigmentação da pele. Então, por mais que existem padrões típicos de cada estação, a gente tem que entender que o método estacional expandido ele é um ciclo, como se fosse o ciclo do ano. Uma estação ela sofre influência da outra. A gente já está no final do verão e entrando no outono. A gente já começa a sentir
a influência do outono, porque a gente já começa a sentir as temperaturas baixando. Não é como se a gente estivesse no pico do verão mais, que é o meio dele, né, que é o verão puro. Então esse é um ciclo, uma estação vai influenciando na outra, e por mais que a gente tenha padrões típicos de verão, típicos de inverno, de outono, de primavera, as estações elas podem se influenciar mutuamente. Cuidado com generalizações. Cuidado em pensar que você viu um padrão ali que é típico de outono, você já é outono e pronto, acabou. Essas informações elas vão se somando, é um dos elementos que a gente considera na hora de descobrir a paleta. Então calma, bora juntar isso tudo agora. Como que funcionam os olhos para cada estação? Para as paletas de verão, a gente vai ver cores frias e opacas. Isso é muito importante. As cores é um dos fatores mais determinantes de cada paleta. Então a gente vai ver cores mais apagadinhas, mais suaves e mais azuladas. Normalmente são cores mais claras também. Alguns olhos mais escuros também são possíveis, porque principalmente ali no verão suave, já é uma paleta de transição para uma paleta escura, que é a de outono. Mas no geral eles vão ser um pouco mais claros. E as paletas típicas de verão, a gente vai ver o padrão de nuvem e de vidro quebrado, que eu falei para vocês. Normalmente um desses dois padrões estão sempre presentes por ali no olho de verão, mas ele pode sofrer influência. Por exemplo, esse olho aqui de verão claro, a gente vê tons azulados, a gente vê tons mais suaves, mas a gente vê uma presença de uma pequena flor amarelada ali no centro do olho. Você consegue ver, mesmo que esteja mais difusa, não é uma flor tão marcante como a de primavera, tão vívida, né, tão intensa, mas existe uma pequena influência desse padrão de flor por ser uma paleta de transição da primavera para o verão. Então é possível a gente ver essas interações entre as paletas. Na paleta de verão frio, que a temperatura é a principal característica, muitas vezes ela sofre influência da estação de inverno, que é a irmã dela em termos de temperatura. Por mais que ela esteja ali no centro do verão, ela tem essa temperatura como mais presente, assim como as paletas de inverno. Então é possível a gente ver criptas, por exemplo, dentro de um olho de verão frio, ou as linhas de fluxo, que também são padrões de inverno, e a paleta de verão suave, que sofre influência de outono. A gente pode ver alguns padrões outonais presentes ali, como sardas, por exemplo, o sol asteca pode estar presente em menor proporção, de forma mais sutil. Agora os olhos da paleta de inverno, eles são marcados por cores frias também, mais acinzentadas, apesar de ser possível ali uns marronzinhos, é bem possível, mas normalmente são mais frios, mais escuros também. Existem alguns olhos claros na paleta de inverno, sim, mas eles tendem um pouco mais escuros e bem vivos, bem pigmentados, né? Aquelas cores bem ricas. Normalmente a gente enxerga algum daqueles padrões. O aro, os anéis de ferrugem, as linhas de fluxo ou as criptas. Existem muitos padrões nas estações de inverno. Porém, entretanto, todavia, a gente viu que as estações sofrem interferências entre si. Então, o inverno brilhante, por exemplo, pode sofrer a influência da paleta de primavera e ter um padrão que remete à flor ali na sua pupila. O inverno puro pode sofrer a influência do verão e ter uma certa nebulosidade ou um padrão de vidro quebrado. E o inverno escuro sofre a influência do outono, então ele pode ter o sol asteca, pode ter algumas sardas. Normalmente esses olhos de inverno escuro e outono escuro são bem profundos, são bem escuros mesmo. Então fica até difícil a gente enxergar alguns padrões neles, que eles podem ser bem pretos. Os olhos de outono vão ser cores mais quentes, como verde, marrom, avelã, sempre em tons mais quentinhos, sem tanto azulado. Vão ser olhos que tendem a ser mais escuros. Existem alguns olhos claros nessa paleta, mas os mais escuros são mais comuns. E também tendem a ser mais suaves, a gente não vê tanta força no pigmento, a gente vê um olho mais acinzentado. E aqui é muito comum o sol asteca, as joias ou sardas, são com padrões bem típicos de outono, ou simplesmente uma íris com padrão bem difuso também. Porém, ele também pode sofrer influência de outras paletas, como por exemplo, o outono escuro pode sofrer influência do inverno, tendo vários padrões de inverno, como os aros de bicicleta, como os padrões de fluxo, como os anéis de ferrugem ou até criptas. Então ele pode sofrer essa influência. O outono puro pode sofrer influência de primavera, porque eles compartilham essa característica. Então a gente pode ver ali no centro da pupila um padrão parecido com a flor.
E o outono suave sofre influência do verão, então a gente pode ver um olho com os padrões de nuvem ou com o padrão de vidro quebrado. Já os olhos de primavera também vão ser quentes, mais esverdeados, avelãs, amarronzados, sem tons muito azulados. Vão ser cores normalmente mais claras, existem olhos escuros nessa paleta também, mas normalmente são mais clarinhos e bem vivos, bem pigmentados, sem a suavidade que a gente viu na paleta de outono. Normalmente os padrões mais comuns são as joias ossadas e a flor. Um desses dois é bem provável que esteja presente ali nos olhos de primavera, mas podem existir influências, como eu falei para vocês. A primavera brilhante, por exemplo, ela sofre influência de inverno, então ela pode apresentar alguns padrões como o fluxo, como os aros de bicicleta, como os anéis de ferrugem ou as cavidades. A primavera quente, ela tem essas características de padrões bem quentes, né, que são a flor, que são as sardas. Talvez algum padrão de outono, como o sol asteca, por exemplo, a gente pode ver ele de forma mais sutil por compartilhar essa temperatura. E a primavera clara sofre a influência do verão, então a gente pode ver alguma nebulosidade nesses olhos, além dos padrões típicos de primavera, claro, um vidro quebrado. Então eu queria passar essa visão aqui para vocês, porque eu tenho visto surgir mais conteúdos aqui na internet sobre esses padrões, e é lógico que às vezes a pessoa explica num rios, não tem tempo de entrar nessa profundidade e pode incorrer em erros, igual a gente via antigamente, né? Veia azul é fria, veia verde é quente, sendo que existem tantas nuances que podem interferir nisso. Então eu quis trazer esse vídeo mais denso, explicando em detalhes os padrões, as possibilidades de uma paleta sofrer influência da outra, porque nada é preto no branco, assim, a gente precisa entender essas nuances. Então quando vocês verem esse conteúdo, vocês já podem ficar mais munidos de informação para saber e tomar cuidado com generalizações. Inclusive, se você está na dúvida entre duas paletas, esses padrões podem te ajudar. Então é um assunto que a gente não vê muito aqui no Brasil e eu acho extremamente interessante. Por mais que você não use para descobrir a sua paleta, é um autoconhecimento muito interessante você conhecer os padrões da sua própria íris, que forma a sua identidade, como se fosse a sua impressão digital. Então analise a sua íris, veja quais padrões estão presentes ali, comenta aqui para eu saber quais padrões você conseguiu identificar, ou se está na dúvida entre dois, porque alguns podem ser bem parecidos, como o sol asteca, com flor, com o anel de ferrugem, podem se confundir, sim, é normal, porque, como eu falei, cada íris é única, então a gente pode ver mix ali bem únicos de padrões ou outros que eu nem citei aqui. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado e contribuído um pouco mais aí nessa jornada de autoconhecimento de vocês. Muito obrigada e até o próximo!